Estão vivos? No dia que nós vamos falar um pouquinho sobre ética e política em Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke, a teoria da tábula rasa, sua crítica ao absolutismo e sua defesa do liberalismo, e sobre David Hume. No plano ético, Hobbes defende que o que nós chamamos de bem é tão somente o que desejamos alcançar, enquanto o mal é aquilo de que fugimos. Isso se explicaria pelo fato de que, no entendimento desse pensador, o valor fundamental para cada indivíduo é a conservação da vida, ou seja, a afirmação e o crescimento de si mesmo. Assim, cada pessoa sempre tenderá a considerar como bem o que lhe agrada e como mal o que lhe desagrada ou que ameaça a sua vida, né? Portanto, na filosofia hobbesiana, não há espaço para o bem e o mal como valores universais a serem introjetados nas pessoas. A pergunta que pode surgir então é a seguinte: se o bem e o mal são relativos, isto é, são determinados pelos indivíduos, como será possível a convivência entre as pessoas? No Leviatã e do Cidadão, nos quais ele defende a necessidade de um poder absoluto que mantenha os indivíduos em sociedade e impeça que se destruam mutuamente. Porque, segundo ele, o homem é mau por natureza, o homem é o lobo do homem, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Então é preciso um poder absoluto, que é o poder do Estado, o poder do governante, para que possa refrear isso, garantir o mínimo de paz e segurança para os seus súditos. Vamos falar agora de John Locke, né? Um dos maiores representantes do empirismo britânico. O Locke manifestou interesse por diversos campos de estudo, como a química, a teologia, a filosofia, mas formou-se em medicina. Seu pensamento empirista liberal inspirou diversos filósofos do iluminismo, como Montesquieu e Voltaire. O filósofo John Locke viveu de 1632 a 1704, nasceu em Whittington, na Inglaterra. Durante os tempos de universidade, ele decepcionou-se com o aristotelismo e com a escolástica medieval, enquanto tomava contato com o pensamento de Francis Bacon e de René Descartes. Problemas políticos obrigaram-no a sair de seu país em 1675 e exilar-se na França e na Holanda. Ele regressou à Inglaterra somente em 1688, durante a Revolução Gloriosa, que levou Guilherme de Orange ao trono da Inglaterra. A partir de então, ele pôde dedicar-se livremente às suas atividades intelectuais. Com o ensaio acerca do entendimento humano, Locke tornou-se o principal representante do empirismo britânico, uma referência nos estudos gnoseológicos ou epistemológicos, os estudos sobre o conhecimento, né? Nessa obra, ele combateu duramente a doutrina cartesiana, segundo a qual o ser humano possui ideias inatas, ou seja, ideias que nós nascemos com elas. Ao contrário de Descartes, o filósofo inglês defendia que a nossa mente, no instante do nascimento, é como uma tábula rasa. O substantivo tábua significa tábua ou placa de madeira ou outro material. O adjetivo rasa quer dizer plana, lisa, sem nenhuma inscrição, sem nenhuma marca. Assim, a expressão tábula rasa, usada por Locke, tem um significado de tábua lisa, na qual nada foi escrito nem gravado. Ao nascer, a nossa mente seria como um papel em branco, sem nenhuma ideia previamente escrita. Assim, John Locke retomava a tese empirista segundo a qual nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado senão por meio dos sentidos, segundo John Locke. Para ele, as ideias que possuímos são adquiridas ao longo da vida mediante a experiência sensível imediata e seu processamento interno. Desse modo, o conhecimento seria constituído basicamente por dois tipos de ideias. As ideias da sensação são nossas primeiras ideias, aquelas que chegam à mente através dos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, isto é, quando temos uma experiência sensorial, constituindo as sensações. Essas ideias seriam moldadas pelas qualidades próprias dos objetos externos, como podemos observar nas ideias de amarelo, de branco, de quente, frio, mole, duro, amargo, doce. E as ideias de reflexão ou da reflexão são aquelas que resultam da combinação e associação das sensações, das ideias de sensação, por um processo de reflexão, de pensamento, de raciocínio, de tal maneira que a mente vai desenvolvendo outra série de ideias que não poderiam ser obtidas das coisas externas. São as ideias como a percepção, o pensamento, o duvidar, o crer, o raciocinar, a ideia de causalidade, relação de causa e efeito. Né? Isso está no ensaio sobre o entendimento humano, na página 160.
Assim, a reflexão seria nosso sentido interno, que se desenvolve tanto quando a mente se debruça sobre si mesma, analisando suas próprias operações. Das ideias simples, a mente avança em direção às ideias cada vez mais complexas, como a liberdade. Né? Porém, para Locke, de qualquer maneira, a mente sempre tem as coisas materiais externas como objeto de sensação e as operações de nossas próprias mentes como objeto da reflexão. Isso também está no ensaio acerca do entendimento humano, na página 60. O filósofo admitia, no entanto, que nem todo conhecimento se limita exclusivamente à experiência sensível. Considerava, por exemplo, o conhecimento matemático válido em termos lógicos, embora não tivesse como base a experiência sensível. Nesse sentido, Locke não era um empirista radical. Analisando o filósofo e o homem político, podemos dizer que Locke, de certa maneira, transportou ou transpôs as suas teorias sobre o conhecimento humano para o campo sociopolítico. Para ele, assim como não existem ideias inatas, ideias que nós nascemos com elas, também não haveria poder inato, ninguém nasce com poder, ou de origem divina, muito menos divina. Então não é Deus que concede o poder às pessoas. Como defendiam os adeptos do absolutismo monárquico, né, o Bossuet, com a teoria do direito divino, né, dos reis, e o Thomas Hobbes, né, não é um direito divino, mas é um poder absoluto que as pessoas, os indivíduos, renunciam ao seu poder de fazer justiça com as próprias mãos, entrega esse poder na mão do Estado, ou de um governante, ou de uma assembleia, de um grupo, para que eles possam ter o poder absoluto, eles renunciam os próprios direitos naturais, e aí, em nome desse poder absoluto, o Estado pode tirar, e os reis, os governantes podem tirar a nossa vida, a nossa liberdade e os bens, se a gente apresentar uma ameaça para a sociedade. Revelando sua preocupação em proteger a liberdade do cidadão, ele é um liberal, defendia que o poder social deveria nascer de um pacto entre as pessoas. Um pacto para garantir 3 direitos básicos: direito à vida, à liberdade e aos bens, à propriedade privada. Né? Por sua vez, as leis deveriam expressar as normas estabelecidas pela própria comunidade, que escolheria, através do mútuo consentimento dos indivíduos, a forma de governo considerada mais conveniente ao bem comum. Era um defensor do parlamentarismo, de que o povo pudesse escolher os seus governantes, e assim como pudesse também destituí-los, porque não existe poder inato nem natural. O poder é concedido pelo povo aos governantes, e esses governantes devem agir em nome do povo e no sentido de garantir esses 3 direitos básicos: direito à vida, à liberdade e à propriedade. A única maneira pela qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, juntar-se e unir-se numa comunidade para viverem com segurança, conforto e paz. Está no segundo tratado sobre o governo civil, do John Locke, na página 71. Em razão de suas ideias políticas, pois foi um adversário ferrenho da tirania e do abuso do poder no absolutismo, Locke é apontado por muitos historiadores como o pai do iluminismo e o pai do liberalismo moderno. Tema que trataremos em outras aulas. Já abordamos também. Né? Seu pensamento exerceu profunda influência na fundamentação ideológica da democracia liberal burguesa, contribuindo para a difusão de valores iluministas como a tolerância religiosa, ou seja, é proibido coagir ou tentar forçar qualquer pessoa a se converter a qualquer tradição religiosa. As pessoas são livres, ou devem ser livres, para poder escolher a sua religião e até religião alguma, se assim bem entender. O respeito pela liberdade individual, o Estado não interferir na vida individual das pessoas, a expansão do sistema educacional, o sistema educacional público, que pudesse proporcionar acesso à educação e ao conhecimento para todos, e um defensor também da livre iniciativa econômica, do livre mercado, na intervenção do Estado na economia. Em outras aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pensamento político do John Locke. Vou falar do David Hume. Apesar de viver em um ambiente caracterizado pela religiosidade, o David Hume era ateu. E, curiosamente, talvez por seu acentuado ceticismo e espírito investigador, escreveu a História Natural da Religião em 1757, considerada por estudiosos a primeira obra científica sobre a sociologia da religião. Por último, vejamos algumas das principais concepções do David Hume, que viveu entre 1711 e 1776. Filósofo de grande impacto em pensadores posteriores, nascido em Edimburgo, na Escócia, Hume ocupou importante posição na diplomacia inglesa. Realizou diversas viagens a países europeus como a França e a Áustria, estabelecendo contato com pensadores destacados da época. Entre eles o Adam Smith, defensor do liberalismo econômico, e o Jean-Jacques Rousseau, defensor da vontade geral como guia para um governo legítimo. Né? Era um crítico do racionalismo dogmático do século XVII e do inatismo cartesiano.
Em sua obra, Investigação acerca do entendimento humano, Hume defendeu outra tese segundo a qual todo conhecimento deriva da experiência sensível. Ele dizia que tudo o que há em nossa vida psíquica são percepções, as quais ele dividiu em duas categorias as percepções. Impressões, refere-se aos dados fornecidos pelos sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato. Visão, audição, paladar, tato e olfato, né? Como as impressões visuais, auditivas, táteis. E as ideias. As ideias referem-se às representações mentais das impressões, né? A memória e da imaginação, derivadas das impressões sensoriais. Assim, toda ideia é uma reapresentação, ou seja, uma representação da realidade. A ideia não é a realidade, ela é uma reapresentação da realidade, de alguma impressão. Essa representação pode possuir diferentes graus de fidelidade. E alguém que nunca teve uma impressão visual, um cego de nascença, por exemplo, jamais poderá ter uma ideia de cor, nem mesmo uma ideia pouco fiel. Eu entendia também que as impressões e ideias se sucedem continuamente na vida psíquica do ser humano, combinando-se por semelhança ou contiguidade. Esse processo de associação de ideias explicaria, enfim, todas as operações mentais, segundo o pensamento do David Hume. Então, esse é um pouquinho da ética política hobbesiana, do John Locke, da sua teoria da tábula rasa, da sua crítica ao absolutismo e sua defesa do liberalismo, e do David Hume. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude-o a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer aos mais de 300 inscritos no nosso canal, já são 325, né? Uma média de 30 a 31 pessoas novas a cada mês. Tá bom, estamos crescendo. Tomara que a gente possa aí chegar ao maior número de pessoas possíveis, como eu já disse. Agradecer àqueles que hora ou outra passam por aqui, deixam sua visualização por conta de um conteúdo ou outro, seu like ou seu dislike, ou também o seu comentário, e agradecer àqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja nessa plataforma aqui no YouTube ou em outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, baby. Até a próxima.